Ele era um pequenininho, assim, gordinho, fazia mais pergunta que o Akil, para quem conhece o Akil. Ele vinha com muitas perguntas, perguntas boas, e ele exigia respostas, né, firmes, consistentes, e ele foi crescendo no conhecimento da palavra. Eu lembro que uma vez ele me pediu um site onde ele pudesse conhecer mais da palavra de Deus. Aí eu indiquei para ele, voltemos ao Evangelho, eu estava conversando com ele, ele falou assim, agora me dá licença que eu vou aqui estudar. Me dispensou, ótimo, foi lá estudar a palavra, né? E esses dias, durante essa semana, na semana passada, no domingo, nós vimos a prática da ousadia na IBD. E nós desafiamos os nossos alunos a serem ousados durante a semana para ver como é que é na prática você dar aquele passo de fé e fazer algo que você talvez tenha receio de fazer. E o Lucas me ligou, me mandou mensagem na quinta-feira. Tá nervoso? Vai passar. Tem que se acostumar, né, cara? Daqui a pouco você já vai estar acostumado com isso. E ele falou assim, ó, ora por mim, porque eu vou ter um encontro com meus amigos, nós vamos fazer um trabalho, e eu preparei uma ministração que eu quero passar para eles. E aí eu vou deixar o Lucas contar melhor essa experiência. Deus te abençoe. Valeu. Paz, igreja. Bom, sexta-feira eu dispensei a célula, que eu estou frequentando a célula do Boaz. E foi por um bom motivo. A gente esteve no sábado passado, domingo passado, na aula dominical, um tema que me afetou muito, que marcou meu coração. Eu sei que Deus colocou no meu coração essa prática, que é a prática da ousadia. A vida cristã, fiquei pensando assim, não quero ser um cristão morto que recebe, como a parábola dos talentos, né? O cara recebeu o talento e enterrou. Eu não quero enterrar o talento que Deus me deu. Então, estava muito claro na minha cabeça que Deus queria que eu isse para fazer o trabalho, mas tinha um grande propósito por trás disso. Eu preparei a ministração. Acho que eles nunca ouviram amor de Deus na vida. E eu queria, naquele momento, por meio daquele encontro, compartilhasse com eles o amor de Deus. Coloquei em 2 tópicos. Inicialmente, queria que eles reconhecessem o quanto eles são pecadores, quanto a gente é pecador, né? Aí depois, quando eu cheguei na parte de amor de Deus, comecei a falar, citar os evangelhos, o João 3,16, né, como todos vocês conhecem. Aí não aguentei, comecei a chorar. Tipo, foi uma alegria muito grande dentro de mim. Não é aquele choro de, sei lá, você começa a espremer os olhos, aí sai uma lagriminha, sabe? É aquele choro que, tipo, você começa a soluçar, assim, sabe? Aí, poxa, eu senti uma presença muito grande do Espírito Santo. E, apesar, sei lá, mesmo que eles não, depois daquela palavra, não tenha surtido nenhum efeito de imediato, eu creio que o Espírito Santo vai agir na vida deles. E, de alguma forma, as minhas palavras, a bênção de Deus possa chegar na vida deles e que eu possa, no futuro, manter essa amizade e eles falarem que eu fui uma bênção na vida deles, sinceramente, de Deus, assim. E foi muito boa essa experiência, eu não troco ela por nada, nada nesse mundo. E é isso que é a caminhada com Deus. E foi muito bom. Foi muito bom. Que bênção, né, irmãos? Ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou, vai lá evangelizar seus amigos, senão eles vão para o inferno. O Espírito Santo tocou o Lucas e ele foi praticar aquilo que Deus colocou no coração dele. E eu vejo que todos nós temos no nosso ciclo de amizades, nos nossos familiares, pessoas que não conhecem Jesus. Ou pessoas que acham que conhecem. Ou talvez pessoas que esperem a manifestação dos filhos de Deus. E aí eu pergunto, o que nós temos feito com a nossa vida? Porque a vida vai passar muito rápido. E a gente já sabe, nós corremos atrás de tantas coisas. Mas o essencial, que é levar esse amor de Cristo, a gente muitas vezes deixa de fazer. E hoje a mensagem, irmãos, ela é uma mensagem
Não tem como a gente tirar o peso dessa mensagem. Cara, esse negocinho aqui está sempre contra mim, vocês já perceberam? Meu assessor. É mancada, hein? Bem-vindo a todos. Essa é a tecnologia. Nós vamos falar hoje sobre a cruz de Cristo. E eu confesso que, cara, essa é a mensagem mais básica que todo cristão, desde o menorzinho que está ali atrás, até o mais velho aqui, deveria saber expressar com paixão. Eu falei, Deus, eu vou falar sobre a cruz de Cristo, é uma coisa tão óbvia para o evangélico, tão óbvia para o cristão, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia é tão difícil de você expressar e fazer com que isso entre no coração do homem, porque a palavra da cruz, ela é loucura. Todos procuram deuses fortes, né, do Olimpo lá, o cara faz o mar revirar, faz trovão descer do céu, e nós falamos de um Deus que morreu crucificado. O mundo não entende isso. O mundo não entende porque você e eu somos cristãos. O mundo não conhece o Espírito Santo, que nos levou para essa conversão genuína. Irmãos, eu já vou começar falando, eu sei que eu vou falar da cruz de Cristo, mas eu já falo, se o Espírito Santo não tivesse sobre a terra, nós estávamos todos fritos, todos perdidos. É o Espírito Santo que vai ditando a igreja. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo e nos mostrando, ó, isso é o pecado, isso é a justiça, isso é o juízo. É o Espírito Santo na igreja que vai nos guiar para entender o que de fato é a cruz de Cristo. Todos que estão aqui, que já entregaram a vida para Jesus, em algum momento já encararam a cruz de Cristo. E eu vou te falar, ela ofende. A cruz de Cristo, ela é violenta, ela machuca. Essa cruz, ela está proposta para todos os que são cristãos. Eu não sei quando que a igreja começou a olhar o Evangelho como algo que Jesus fez por nós, nós recebemos e aguardamos morrer para um dia tomar posse. Eu não sei quando isso entrou na igreja. Mas a gente tem que desfazer desse pensamento. A gente tem que olhar para Cristo e falar, eu quero ser como Cristo. Jesus falou, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E o quê? Segue-me, carregue a sua cruz dia após dia. Existe uma cruz para a gente carregar, parece o bordão da música lá do Diante do Trono, mas é verdade, existe uma cruz, irmãos. E o mundo, ele se escandaliza com a cruz. Agora, o que é problemático é quando o cristão começa a se escandalizar com a cruz. Quando a cruz já não faz mais parte da nossa vida. Quando a gente não olha mais para a cruz e tem aquele sentimento de, foi por mim. Todos os meus pecados, Jesus sofreu castigo por eles. É uma mensagem que confronta o nosso intelecto humano. Imagina você, se você fosse Deus, o que você faria para salvar a humanidade? Você estralava os dedos assim e pronto, né? Deus não, ele falou assim, filho, você será enviado numa missão. E essa missão será a mesma missão de cada cristão que um dia se dobrou perante a tua obra de salvação. Nós estamos falando em breve sobre a Páscoa. E a Páscoa, eu não sei vocês, né? Eu não sei como é que vocês enxergam a Páscoa. Mas a Páscoa, talvez, do calendário cristão, seja uma das datas mais importantes. A gente celebra a ressurreição do nosso Deus. A morte não conteve Jesus. A morte não teve poder sobre ele. A gente cantou músicas aqui que falaram muito bem sobre isso. Jesus venceu a morte. Jesus, ele venceu para que nós também tivéssemos vitória no nome dele. Só que a Páscoa é semana que vem. Então, o que antecede a ressurreição de Cristo é a morte de Cristo. E hoje, irmãos, desculpa, se você veio aqui esperando uma mensagem alegre, não vai encontrar. Porque essa mensagem é uma mensagem triste ao mesmo tempo, que se você não lê ela pela fé, ela é muito triste. Mas uma vez que você entende essa mensagem, e o Espírito Santo trabalha no seu coração, ela traz uma grande alegria. A mensagem da cruz, ela tem um papel fundamental para a nossa fé, irmãos. Sinceramente, não existe evangelho se não existe cruz. Se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, não haveria motivo para nós estarmos aqui reunidos. Não haveria motivo para você ralar a sua vida e querer dedicar ela para Deus. Se não existisse a cruz de Cristo, todos nós estaríamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E esse é o primeiro ponto. Não tem como você falar de uma cruz
Não tem como você falar de uma salvação se você não fala do pecador. É o pecador, eu e você, que movemos Cristo para vir para a terra. E aí a gente, sei lá, a gente parece que abstrai isso. Fala, um dia nós éramos pecadores, mas Jesus já me salvou. Não, cara. O pecado, ele é astuto, ele trabalha de uma forma silenciosa no nosso coração. Ele vai minando a nossa vida. Ele vai gerando incredulidade, ele vai gerando murmuração, ele vai gerando coisas que confrontam a santidade de Deus. Sem a cruz, irmãos, não haveria esperança para nenhum de nós, porque todos nós pecamos. Todos aqui, todos, eu, o primeiro, nós somos pecadores. E essa palavra pecado parece que foi diminuída. Da mesma forma, a palavra santidade foi diminuída. Porque quando nós falamos dos pecadores, nós também temos que falar do contraponto, que é um Deus santo, que não tolera o pecado. Em outras palavras, Deus não suportaria olhar para nós sem que a ira dele se acendesse. E tudo isso, o pecado de cada um aqui, a vida pecaminosa de cada um de nós, ele foi lá, olhou para Jesus e fez cair sobre ele, no madeiro, essa ira. Essa é a mensagem poderosa da cruz. Alguém nos substituiu na morte. Nós estávamos mortos, irmãos. Muitos ainda estão mortos. Mas Jesus nos deu vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Eu vou querer começar com um texto bem simples de Coríntios. O Paulo está falando para os Coríntios lá no capítulo 15, quando ele vai começar a falar de ressurreição. E ele traz a lembrança daquela igreja o seguinte, ele fala assim, eu quero lembrar o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A pergunta que eu quero fazer hoje, nós temos crido em vão? Será que a nossa fé cristã ela é inútil? Porque Paulo está falando, eu estou passando para vocês o que eu primeiro recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados. É o primeiro ponto. Ele fala, a mensagem do Evangelho, ela se concentra em Cristo ter morrido por nós. E aí ele fala o seguinte, você precisa estar firme nessa mensagem. Essa convicção de que Jesus morreu por você, que Jesus morreu por mim. Essa é a mensagem que tem que ser mais firme em nosso coração. Porque ele usou bem claro o termo, né? Ele falou, é por meio deste evangelho que vocês são salvos, desde que me mostra que existe uma condição, desde que vocês se apeguem firmemente ao quê? A palavra que eu lhe preguei. E você percebe hoje, irmãos, na nossa vida cristã, a gente não tem mais tempo para a palavra de Deus. E aí como é que nós vamos entender a mensagem da cruz? Virou um folclore. Eu fiquei sabendo que os nossos professores, né, de escola dominical, escola bíblica dominical, eles estão temerosos, porque muitas das criancinhas parece que não conhecem Jesus. Não é por vacilo deles, eles estão se esforçando todo final de semana. Mas eu me pergunto, o que a família, o que os pais, o que eles mesmos pensam a respeito disso? Será que nós temos crido em vão? Será que essa mensagem já não alerta mais o nosso coração da urgência que é você se entregar para Jesus? Será que bastou o movimento 10 anos atrás? Será que a gente não tem que olhar, isso aqui é uma cena do filme Paixão de Cristo. Quantos assistiram esse filme? Quantos choraram nesse filme? Eu assisti uma vez só, irmãos, eu não aguentei assistir outra. Falei, por que eu vou assistir esse filme? Eu vou chorar de novo? Eu já sei a história, eu já sei o que acontece, eu sei toda a injustiça. Eu sei o quanto humilharam o meu Senhor, cuspiram nele, bateram nele, e ele era inocente. Cara, injustiça. Você lembra daquela história? Aqueles que têm fome e sede de justiça? Quem tem isso no coração? Quem tem fome e sede de justiça? A mínima injustiça que você observa no mundo já te traz uma ira absurda. Agora imagina Deus enviando o seu filho que veio por amor e ele sofrendo tudo isso na própria carne. Cara, não tem como você falar assim, não é comigo. Não tem como você não trazer para a sua vida e no mínimo ter um constrangimento. Porque ele fala, foi por causa do teu pecado. Foi por causa do meu pecado que Jesus sofreu.
Ele se fez maldição em nosso lugar. O castigo que estava destinado para cada um de nós caiu sobre ele. Aí a pergunta é, de que adianta nós ouvirmos a mensagem da cruz, que é a mensagem da salvação, e virarmos as costas para o Senhor? Qual é o sentido? O povo cristão ele é conhecido por causa da cruz. Aí depois até comercializaram, né? Tem o crucifixo. Você vai lá na H-Stern, você compra um crucifixo por 13 mil reais. E tem gente que anda lá, né? O cara nem sabe o que é cruz. É essa cruz que você quer carregar nessa terra? Uma cruz de ouro? Uma cruz de, sei lá, quantos quilates? Ou é a cruz do Senhor Jesus? A cruz fala de sofrimento, irmãos. A cruz fala de perseverança. A cruz, ela aponta para a salvação. É o que eu vou falar, nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas antes da salvação vem o quê? A renúncia do pecado. A renúncia de uma vida que desagrada a Deus. Você olhar e falar, Jesus, você fez tudo isso por mim. Não tem como eu permanecer igual. Eu me rendo. A cruz, ela vai nos humilhar, irmãos. Ou deveria nos humilhar. Diante da santidade de Deus. Diante do amor verdadeiro dele por nós. E engraçado porque eu vejo, né, quando a gente é novo na fé, isso é tão simples. Você ouve a pregação a respeito da cruz, você sabe que você é culpado, você sabe que alguém morreu no teu lugar e te absolveu, e você cai em prantos, porque você fala, eu não mereço. Mas a gente vai ficando calejado na vida. A gente ouve tantas pregações, a gente frequenta tantos lugares, a gente tem vários CDs em casa, hoje tem o Spotify, você tem acesso a várias músicas, e a vida cristã virou um estilo de vida, mundano quase. A gente compra camisetas. E assim vai, a nossa vida vira, eu sou um cristão. Cara, mas o cristianismo não é isso. O cristianismo ele vai sempre apontar para esse sacrifício de Jesus. O foco do Evangelho, o foco da missão de Deus, o foco da mensagem da cruz é Cristo e Ele crucificado. Eu fico pensando, né, quando Jesus morreu por nós, quando Ele estava ali sofrendo o que nós deveríamos sofrer, Ele fez o quê? Ele suportou. Ele levou sobre si, porque Ele sabia que isso ia ter um efeito no futuro. E aí eu olho a nossa vida cristã e falo, esse efeito existe mesmo de fato na nossa vida? Sabe, aquela alegria que você tem, cara, quando você fala assim, Jesus morreu por mim na cruz. Beleza, a gente fica triste, fala, meu Senhor sofreu, mas Ele sofreu para que nós tivéssemos vida. Para que isso fosse o motivo de alegria do povo dele. Ele não estava sofrendo por sofrer. Lógico, eu imagino que naquele momentos finais, antes dele carregar a cruz, antes dele ser traído, antes dele ser esbofeteado, antes dele ser caluniado, antes dele ser acusado e tal, ele sabia que ele ia ter que carregar essa cruz. E ele não foi medroso. Ele não titubeou, ele foi, eu vou. Obviamente ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu gostaria de lembrar vocês, irmãos, que alguns momentos antes disso, o povo estava clamando, Hosana nas alturas, nossa, o nosso Salvador. Eu nunca entendi essa passagem, vou ser sincero. Até hoje, acho que é domingo de Ramos, né? Os católicos comemoram, os carinhas com as folhinhas lá e tal. Isso mostra o quê? Que o povo estava para receber o Messias, e eles esperavam que Jesus, de fato, fosse aquele que fosse libertar eles de um poder temporário, de um poder humano, de um poder que passa. Hoje, quem é a ameaça do mundo aí? Você vai lá, olha, tem os Estados Unidos, tem a Coreia do Norte, tem a China, tem a Rússia, blá, 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 blá. Cada hora vai ter um cara no poder, e um dia vai acabar o poder desse cara, e vai surgir outro cara, e o mundo fica sempre nesse ciclo. Mas quando Jesus veio, Ele destronou todo o império das trevas, toda a potestade, toda a autoridade, tudo que tinha poder, Jesus tomou para si. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele venceu o nosso pecado. Ele fez a obra de Deus. Ele cumpriu a vontade de Deus. Isaías, em algum momento, fala uma coisa muito louca. Falou que ele realmente recebeu sobre si tudo aquilo que era para vir sobre a humanidade. E, de alguma forma, isso ele fez visando uma alegria que estava proposta no futuro. Pensando em mim, pensando em você. Pensando em vidas restauradas. Pensando numa vida que vai viver da mesma forma.
de se autonegar, de olhar e falar, cara, eu não quero minha vontade, eu quero a sua vontade, Deus. A Anaconda falou sobre ter dificuldades, né, de ouvir a voz de Deus. É lógico que é difícil ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque a gente não se submete à cruz de Cristo. A gente quer barganhar com Deus. A gente acha que nós estamos no direito e no pé de igualdade de olhar Deus nos olhos, já que Ele é o nosso Pai, e falar, Deus, eu quero assim. Aí já mostra o nosso pecado, irmãos. Se você nasceu na igreja, deixa eu te falar uma coisa, você é pecador, tanto quanto aquele cara que se prostitui da pior forma possível no mundo. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Nós não temos direito de chegar e olhar na cara de Deus. Mas Jesus permitiu isso, por meio do sacrifício. Ele nos coloca em outra condição, irmãos. Nós ainda somos pecadores, mas nós temos a graça de Deus. Nós temos o sacrifício de Cristo. Nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado. Essa é a obra da cruz. Então, irmãos, nós não podemos crer em vão. A nossa fé, ela tem um alvo. A nossa fé, ela tem um objetivo. E é mais ou menos isso que o Lucas testemunhou. Ele sabe da mensagem. Talvez não tenha tanto conhecimento teológico, mas é até bom que não tenha. Porque se isso for engessar ele, é melhor que ele fale 5 palavras que os amigos dele entendam, do que ele ter uma bagagem absurda e não conseguir transmitir a verdade. Mas é movido pelo amor que Cristo teve por nós. João 3,16. João 3,16 nunca poderia perder o sentido que tem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele deu. E a gente fica lá, né, fazendo cabo de guerra com Deus. Ah, não, Deus, está difícil. São minhas riquezas, é minha reputação, é o meu relacionamento, é o meu trabalho, é isso, é aquilo. E, cara, quando foi a vez dele, ele falou, Tó, meu filho, a única alternativa para todos nós que estamos aqui. O último recurso, a última esperança, a única esperança, Jesus. Essa morte que ele sofreu na cruz, ele fez tantas coisas. Ele não só tomou o poder, vamos dizer assim, reinou sobre a morte e como é que fala? Despojou o poder das autoridades e tudo mais. Mas ele nos trouxe a redenção. Ele nos trouxe a possibilidade de voltar a ter comunhão com o Pai. A gente falou da parábola do filho mais velho, do filho mais novo, lá, do filho pródigo, né? E falamos do pai. Mas sabe que a gente não concluiu? A questão dos filhos, eles ainda não conhecem o pai. Talvez o mais novo, quando se arrependeu, voltou para casa, ele entendeu, aqui é um bom lugar. Mas será que ele continuou conhecendo o pai? Será que a comunhão dele com o pai mudou? Ou ele se tornou um filho mais velho para frente? Será que o filho mais velho se bitolou naquela posição e não mudou aquilo? Não entendeu a graça e o amor de Deus? Ou melhor, do pai? Então, às vezes, a gente está andando, está crendo, tem fé, faz todo o procedimento padrão da fé, mas a gente já parou de lembrar da cruz de Cristo. Eu lembro no começo da Pão, quando a gente cantava alguma coisa referente à morte de Jesus, a gente se quebrantava, porque é para se quebrantar mesmo. É para trazer um peso no nosso coração, mas aquele peso de saber que alguém morreu no nosso lugar, não é uma coisa fatalista, que você vai ficar se martirizando, porque não foi você que sofreu. E, ao mesmo tempo, o choro de alegria de você poder testemunhar desse amor. Porque ele transformou a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em festa, através do sacrifício na cruz. Então, eu vejo que, assim, ele olha para a igreja, para várias igrejas, nós vamos ver outro assunto que Paulo tratou com as igrejas, mas ele olha para a igreja e fala, vocês não podem crer em vão, vocês têm que se apegar firmemente à palavra que foi anunciada. E a palavra que foi anunciada é, Jesus morreu, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, todo mundo viu ali o túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele está testificando, isso aconteceu. Não tenha vergonha desse fato. E foi fato que ele morreu, todos viram. Eu recomendo para você o filme Ressurreição. A Ressurreição do Soldado, ele mostra a morte de Jesus, né? Mas o filme é a Ressurreição. E você vê isso, o mundo ficou louco. Porque todo mundo viu ele sendo crucificado, todo mundo viu ele apanhando, todo mundo viu tudo. Inclusive eu estava falando da multidão lá, né, dos ramos e tal. Eles estavam proclamando, vem o nosso Messias, vem o nosso Salvador, dando palavras assim, né, como se fossem de júbilo. Mas, de repente, quando eles viram que Jesus morreu na cruz,
ou melhor, antes dele morrer na cruz, eles já falaram, crucifica esse cara não presta. A gente viu ele fazendo milagre, a gente viu ele curando gente, a gente viu ele expulsando demônio, a gente viu ele falando de um tal de reino de Deus, mas ele não fez nada. Eles estavam esperando coisas visíveis, coisas materiais, coisas que vão se perecer no caminho. Eles estavam esperando uma coisa terrena. E a nossa fé, ela é a gente crê em vão quando a gente começa a ter o nosso relacionamento com Cristo para o aqui e agora. A gente faz igual essa multidão. Oh, aleluia, Rosana, não sei o quê. Mas quando Jesus não faz aquilo que está na nossa expectativa, a gente perde de vista o Messias. A gente fala, crucifica, não presta. Esse Jesus não serve. Esse Messias não serve. Porque o Messias que eu quero é o Messias super-homem, que vai me dar um sorriso branco na cara, dinheiro na minha conta do banco, saúde, prosperidade. É isso que o ser humano está buscando. E, de repente, ele olha um cara de 30 e poucos anos, numa cruz, todo esfolado, e fala, mano, esse cara morreu à toa. E muitos cristãos andam olhando essa história e enxergando Jesus dessa forma, de uma forma tão pequena. Não sabe o poder que teve a morte na cruz. Isso, irmãos, é o que traz vida para nós. Se você está precisando de vida, se você está precisando daquele fôlego, se você está precisando de fogo, se você está precisando desse avivamento, você tem que voltar para a cruz. É onde começou todas as coisas. Não podemos perder a cruz de vista, não tem como fugir disso, irmãos. Romanos 5,8 fala, Deus demonstra o seu amor por nós dessa forma, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A mensagem da cruz não é só esfregar na cara de cada um, você é um pecador, você não sabe mudar, você não consegue mudar, você não tem esperança. Ele fala assim, quando nós ainda pecávamos, quando nós ainda tínhamos maus hábitos, quando nós ainda ofendíamos a Deus, Cristo morreu por nós. Nessa condição. Ele não espera que você seja perfeito. Ele não espera que você abandone todos os seus vícios. Mas ele morreu por causa disso tudo. Mas ele morreu quando ainda estávamos em meio a essa bagunça toda, que nos afasta de Deus. Irmãos, falando a verdade, a nossa condição sem Jesus, ela é deplorável. Nós estamos aqui na igreja, nós temos uma vida cristã, talvez aí de 3, 4, 5, 10 anos, mas as coisas que passam na nossa mente, elas são abomináveis. Os planos dos nossos corações, eles são ofensivos para Deus. O homem é arrogante perante Deus. E sabe qual é a maior evidência disso? É quando alguém prega isso e o cara fica assim, não, cara, tem cara bom, tem gente que faz o bem, tem gente que vai na favela e ajuda com dinheiro, tem gente que joga futebol e oferta milhões. Cara, isso aí tudo é palhaçada perante Deus. Deus não olha isso e fala, gostei, isso é justo, isso é reto, isso é bom. Não, ele fala, todos pecaram, todos precisam da glória de Deus. Não há um que faça o bem. Se nós acharmos que nós fazemos o bem em algum momento, irmãos, o nosso pecado já se revela aí, porque não há um que faça o bem. Isso é para rebaixar todos nós, irmãos. Ninguém tem condições de chegar com o peito inchado na presença de Deus e falar, estou vivendo para ti, Jesus. Não vai fazer isso. Porque ele bota todo mundo no mesmo nível. E aqueles que se humilham, que reconhecem, que olham para a cruz, entendem o sacrifício, para esses existe muita esperança, existe muita alegria, existe a promessa de Deus, existe o renovo, existe a purificação, existe uma nova vida em Cristo. A cruz de Cristo, ela fala disso, antes e depois. Jesus fez todo um trabalho durante anos, treinando pessoas, a nossa fé é inútil, não presta para nada. Vamos comer, vamos beber, vamos se divertir e amanhã a gente morre. É isso que a Bíblia fala. Mas eu estou focando aqui na questão da cruz de Cristo. E eu volto a enfatizar, o problema de hoje é que a gente diminui o poder do pecado na nossa vida.
A gente não sabe o quanto o pecado é ofensivo para Deus. A gente fala de um Deus santo, mas a santidade que a gente trata de Deus é aquela que nós vamos entrar de cabeça baixa na igreja, não vamos bater palma, porque senão isso é se exibir demais, nós não vamos cantar alto, porque nosso Deus precisa de reverência, e você fica que nem uma múmia na igreja e acha que isso é santidade. Não. Ele nos libertou, Ele nos dá vida para a gente entrar nesse novo e vivo caminho, com ousadia, com alegria, sabendo que Ele fez algo que ninguém poderia fazer por nós. Ninguém teria condições de resgatar a vida do irmão. Ninguém teria. E Jesus fez isso porque Ele era justo, porque Ele era santo, porque Ele era puro, porque Ele andou na lei, Ele não desviou em nenhum momento, porque Ele agradava o coração do Pai. Jesus é a justiça de Deus. Quem aqui é justo se não fosse por Cristo? Não tem. Então Jesus, Ele nos coloca num outro patamar, irmãos. Isso é a vida cristã. Ok, eu descobri, eu sou um pecador, eu sou um miserável, mas eu não vou ficar aqui só lamentando, lambendo as feridas. Eu vou receber a salvação em Cristo, e eu vou andar em Cristo. A minha vida vai ser em Cristo. Paulo fala mais para frente, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A proposta é, vamos ter uma nova vida. Vamos olhar para a cruz e falar, cara, doeu, machucou, perdeu, teve prejuízo, mas foi para que nós tivéssemos vitória. Foi para que nós tivéssemos uma nova caminhada, um recomeço, uma reconciliação com o Pai. Cara, já pensou? Quando a gente fala que nós éramos pecadores, nós estávamos longe da presença de Deus. Tem gente que não dá o braço a torcer. Estamos longe da presença de Deus. Estar longe da presença de Deus é estar longe da vida. É estar longe da fonte. É estar longe de tudo que é bom, de tudo que é honesto, de tudo que é puro. E o pecado é exatamente o oposto. Irmãos, o pecado, ele não traz alegria. O pecado gera morte. A Bíblia fala isso. Esse é o resultado do pecado. Alguém sofreu, alguém morreu. O Cordeiro Santo de Deus, o único Filho de Deus, foi dado para receber essa punição. Esse fato dele se tornar maldição em nosso lugar, irmãos, é para trazer um alívio para nós. Tem gente que vive a vida inteira na culpa. Tem gente que vive a vida inteira sofrendo. E para de olhar para o sacrifício que Jesus fez na cruz, porque esse sacrifício nos traz o quê? Paz. A Bíblia fala que, através da obra de Cristo, isso nos traz paz, nos traz reconciliação com Deus. Então a nossa condição, irmãos, ela tem que ser diferente. É um povo que olha para Cristo, reconhece e se alegra nele. Isso é o Evangelho. Essa certeza. Ele morreu por mim. Ele já morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Essa é a possibilidade que nós temos, irmãos. É pegar ou largar. Uma vez eu li um texto e falava exatamente sobre isso. É como se você tivesse sofrido um naufrágio, você tem um vasto oceano na tua frente, você não sabe quando que vai vir um tubarão lá por baixo, que é uma das cenas mais atemorizantes, na minha opinião. Você está lá, boiando, perdido, sem rumo, e você encontra um pedaço de madeira. O que você faz? Você se agarra nele. Esse taco de madeira é a cruz do mundo. Todos estão perdidos, ninguém sabe para onde vai, todo mundo está correndo atrás de um monte de coisa. A vida vai começar a ficar sem sentido, e a gente começa a cometer pecado atrás de pecado, tentando justificar uma busca por prazer, uma busca por satisfação, uma busca pela felicidade, e a gente não encontra. E de repente você olha para a cruz, você se humilha e fala, está aí a resposta. Foi a obra de Cristo. Foi o que Ele fez, não o que eu faço. Porque eu não tenho poder para fazer. E aí esse entra no outro ponto que eu quero falar. Pela fé nós recebemos a salvação. Cara, o livro de Gálatas ele é muito interessante, porque Paulo está muito bravo com os Gálatas. Porque ele pregou o evangelho para esses caras. E na verdade o evangelho ele é pregado em todas as igrejas, todos os domingos. E ele chega, seus insensatos, quem enfeitiçou vocês? Quem lançou um feitiço sobre a mente de vocês para tirar vocês do principal, que é o evangelho? E aí ele continua, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele fala, vocês conhecem essa mensagem. Nós já apresentamos Jesus crucificado, Jesus morreu. E ele fala, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito,
ou pela fé naquilo que ouviram? Ele fala, foi pelo esforço de vocês, foi por obedecer umas regras, foi por se comportar de forma correta que de repente Deus falou, eles vão receber o Espírito. Ou foi pela fé naquilo que ouviram, de novo, a palavra, se apegar firmemente àquilo que foi anunciado. Será que vocês são tão insensatos? Eu acho que se fosse no português, claro, eu falo, vocês são tão burros assim, que tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que tem alguém aqui nessa condição? Começou bem com Cristo, recebeu a salvação, entendeu a obra na cruz, e falou, não, eu estou limpo dos meus pecados, eu quero andar, eu quero amar Jesus, eu quero viver uma nova vida, mas de repente começou a andar pelo próprio esforço. Isso aqui cansa, isso aqui mata, isso aqui é impossível. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito, de novo ele fala do Espírito, e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. E ele dá o exemplo de Abraão. Considera o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E mais para frente ele vai falar, o justo viverá pela fé. A proposta de você olhar para a cruz, entender o sacrifício de Jesus, é de você andar pela fé. Ele falou, quando Abraão foi chamado, como é que é? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele está explicando que não existia lei quando Abraão teve um encontro com Deus. Não foi por obedecer regras, normas, padrões, que ele recebeu a salvação. Em outras palavras, que ele recebeu o Espírito, que ele recebeu condições de viver uma nova vida, mas foi pela fé. Outra coisa que o mundo não entende, como é que o justo vive pela fé? Uma vez que nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, nós recebemos a justiça de Deus, nós somos justos, certo? E agora o desafio é, o justo viverá pela fé. Todos os dias, irmãos, viver pela fé. E Gálatas, só nesse capítulo 3, eu estava dando ênfase na palavra fé. Ele fala mais de 14 vezes, num trecho pequeno. Então a ênfase é uma vida de fé, é uma vida de confiança, é uma vida de certeza, mesmo que você não esteja vendo. É uma vida que está apontando para o invisível, não para o que os seus olhos veem. Lembra que nós pregamos? A circunstância, irmãos, ela vai nos tirar do foco. A circunstância, ela vai nos fazer duvidar de Deus. Os problemas, os dilemas, tudo isso vai nos afastar de Deus. Mas pela fé nós permanecemos. Pela fé nós olhamos o sacrifício de Jesus e falamos, mesmo eu tendo pecado, isso tudo, Ele me amou, Ele morreu por mim, Ele me purificou. E você esfrega isso na cara de quem quer que seja, porque foi a obra dEle, não é pelo nosso esforço. Muitos cristãos não conseguem carregar a cruz, irmãos, porque eles não lembram daquilo que eles ouviram. Ou melhor, eles não têm fé naquilo que eles ouvem. Eles querem continuar pelo esforço próprio. Eles querem achar que, talvez, se eles seguirem padrões, regras, eles serão mais aceitos perante Deus. E isso não te leva mais para perto de Jesus. Pelo contrário, vai te afastando cada vez mais. Olha o exemplo dos fariseus. Os fariseus estavam perdidos. E eles tinham a lei na mão. E a Bíblia fala, a lei é boa, ela serve para ensinar, para corrigir, né, para aconselhar, para exortar. Mas os caras faziam tudo errado. Eu não sei se vocês sabem, eu sou um cara que gosta de natação. Esse esporte eu sou melhor do que os outros, inclusive melhor que do futebol, que não é muita coisa. E eu descobri que durante anos eu nadei errado, mas eu nadava. Eu fazia o movimento do braço, beleza, eu estou me movimentando na água, mas me movimentando errado. E aí depois de anos, eu com agora 30 e poucos anos, um cara me corrigiu numa postura, e eu falei, eu nadava errado durante 30 e poucos anos, e achava que nadava. Por que eu estou dando esse exemplo? Muito cristão acha que está vivendo a vida cristã, mas não está. Esqueceu o básico, esqueceu o fundamento, esqueceu o movimento principal. É pela fé, é olhar para a cruz, é crer em Cristo, é ter confiança na obra que Ele fez, não naquilo que nós fazemos. Então a gente precisa corrigir esses movimentos da vida cristã. Cara, como é que é viver pela fé? Você tem que se perguntar isso. Você não vai vir no culto ou na escola dominical e esperar que tenham todas as respostas. Você vai para o seu quarto e fala, Senhor, eu quero viver pela fé. Duvido que Deus não vai te levar a viver pela fé. Eu não estou falando que você vai sair por aí largando seu emprego, virar missionário, virar pastor. Talvez Ele te chame para isso, mas fazendo o que você está fazendo hoje. Você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai te direcionar, porque essa é a vontade dEle. Jesus não morreu
de uma forma inútil, ele morreu com um propósito. E o propósito é que a gente exalte a Deus, que a gente leve essa salvação para outras pessoas. E ele vai falar para cada um. Então como é que o justo vai viver pela fé? Não sei, Abraão foi convocado a sair da sua casinha confortável, da casinha dos seus pais, de um sistema religioso já implantado ali, e para ir para um lugar que ele não sabia onde era, com um Deus que ele não sabia quem era, para viver algo que ele não sabia o que ele ia viver. Mas ele foi. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, se nós vivemos pela fé. Então o desafio da salvação é receber ela pela fé. Não é por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Certo? Efésios. Aprendi com a Anacan, ela fez a gente decorar uma vez. Nós vamos viver pela fé, irmãos. Ah, mas está difícil, Jesus não morreu por mim. Cara, para um pouquinho, vai orar, busca a Deus, vê se está alinhado essas informações, vê se você não está fazendo um movimento errado. Cara, Jesus não errou. A obra já foi consumada. Não tem nada que nós possamos fazer para acrescentar ou para ajudar Jesus naquilo. Ele já completou a obra da salvação. Mas a Bíblia fala, desde que nós continuemos firmes. De novo ele fala, né? Será que foi inútil? Toda hora ele está confrontando, ele fala, será que é inútil nós pregarmos isso? Será que é inútil lembrar vocês de olhar para a cruz de Cristo e saber que ele já fez essa obra? Será que é inútil nós nos lançarmos pela fé mais uma vez? Pelo nosso Senhor? Paulo está toda hora trazendo isso em evidência para o povo de Deus. Aí você fala, como é que ele recebeu justiça? Pela fé. Nós recebemos a justiça de Deus pela fé em Cristo. Receber a justiça de Deus é você ser considerado justo. Ué, mas eu não era pecador? Era, dos piores. Mas através do sacrifício de Jesus, você entra numa nova esfera. Por causa de Cristo, somente por conta dele, Deus olha para nós e agora nos ama pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo. Não que ele não nos amasse antes, mas agora ele não vai mais condenar com a ira dele, porque já caiu sobre Jesus. Mas desde que nós permaneçamos firmes nessa fé, desde que a gente realmente creia nisso que foi completado na cruz. E eu falo mais, o evangelho nunca vai funcionar se ele depender do meu esforço e do seu. O evangelho ele só funciona pela fé. Se você quer viver o evangelho, se você entendeu que a obra da cruz, a mensagem da cruz, é exatamente o evangelho, e você precisa viver por fé, então você precisa ter esse movimento. Não depender da sua força. Nós não podemos depender da nossa força, irmãos. A gente não sabe como agir. A gente precisa depender única e exclusivamente de Jesus. É dependência, a palavra é dependência. Jesus estava indo para a cruz, ele só dependia do Pai. Mais ninguém. Todo mundo abandonou ele, até os melhores amigos. Ele e Deus. E a vida cristã é isso, você e Cristo. Eu não sei o que você faz da sua vida. Talvez eu nunca vá saber, mas Ele sabe. E Ele está pronto para caminhar do seu lado. Mas é uma caminhada de fé. O justo viverá pela fé. Eu vejo que essa palavra que toda hora a gente está trazendo aqui, de se apegar firmemente à mensagem, é um indício de amar o Evangelho. Quando você ama a palavra de Deus, quando você ama o Evangelho, você tem o movimento que o Lucas teve. Você fala, cara, não pode ficar só para mim esse negócio. Eu vou compartilhar. Onde eu estiver, eu quero falar que Jesus morreu por essa pessoa e que ela tem oportunidade de chegar até Deus. E nós estamos vivendo um mundo de vários conflitos, irmãos. Esses dias, eu estava conversando com meu cunhado e ele me perguntou o que eu pensava sobre homossexualidade. Primeira coisa que eu falei, usei a Bíblia. E, obviamente, vem uma contraproposta, vem um contra-argumento, e a gente vai conversando e tal. Mas, cara, a gente não pode abrir mão da verdade. Agora eu te pergunto, você é mais justo do que um cara que vive uma vida depravada? Independente se ele é homossexual ou não. Não. Ah, mas eu venho na igreja, cara, desde que eu nasci, o problema é seu. Você é pecador igual. Você não está em melhores condições perante Deus. Mas, por causa de Cristo, uma vez que você andou pela fé, a sua vida foi transformada pela obra de Jesus. E Ele tem a mesma oportunidade. Agora, o que Deus fez que é muito maluco é que Ele escolhe a gente para ir levar essa oportunidade.
Se ele quiser, ele pode até fazer as pedras falarem, né? Mas ele chama você e eu para compartilhar a mensagem da cruz. Para chegar nos nossos amigos, no nosso ciclo, às vezes tão fechado, tão restrito, tão particular, e você ser a luz de Deus lá. Fala assim, ó, o Lucas, eu não sei, né, como é que ele pensou, mas ele falou assim, ó, eu preparei uma ministração para vocês. E é o seguinte, eu quero falar, é isso. Matou a pau, acabou. Não tem que ficar filosofando. E ele depois falou, né, 2 amigos responderam a mensagem e falaram assim, cara, aquilo que você falou tocou meu coração. É um cara do mundo, é um cara que não tem o repertório cristão que a gente tem, que muitas vezes é infantil, é ridículo. Oh, glória a Deus, caramba, você está pensando um monte de coisa que não tem nada a ver com a glória de Deus. Ele foi lá, falou com um cara que não era cristão, o cara recebeu a mensagem, ele falou, isso entrou no meu coração. Isso é evangelho, isso é vida, isso é pregação, isso é obra da cruz. E a proposta é essa, irmãos, está acessível a todos nós. O que nos impede de realmente viver pela fé? O nosso desafio é grande, irmãos, porque a gente luta por uma sobrevivência, né? A gente tem medo de ter falta. E a gente vai lutando para que a nossa vida dê certo. Mas a gente esquece, o justo viverá pela fé. E aí tem outra parte que ele fala, se ele retroceder, eu não me agradarei dele. A gente gosta de falar essa parte, né? Não, nós somos justos porque Jesus nos justificou. E nós viveremos pela fé. Parece algo que é um objetivo. Mas a Bíblia fala, se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Porque você começa a duvidar da obra de Jesus. E eu posso falar a verdade? Todos os argumentos estão lá. Jesus não fez um tratado e falou, eu vou para a terra em tal ano, viver entre o povo judeu e tal, e vai acontecer isso, isso, isso e isso. Amém. Leiam. Não, ele veio. Foi prático. Foi um movimento. É isso que é o cristão, é um movimento. Não é você ficar lá parado com ideias, com tópicos na sua mente, né? A respeito da salvação, predestinação, sei lá o que você pensa a respeito da fé. Mas é para ser prático, tocar o outro, entender o coração, começar a enxergar as lacunas. Todos nós temos lacunas, irmãos. Por que a gente vem na igreja? Para aprender a palavra de Deus, para cultuar o Senhor. Várias vezes nós somos confrontados por irmãos mais experientes. Nós temos algumas pessoas que nós nos apoiamos dizendo que são líderes ou que nos acompanham. Essas pessoas, talvez por andar um pouco mais tempo com Deus, vão começar a enxergar algumas lacunas na nossa fé. Vai falar, cara, isso aqui que você está pensando não tem nada a ver com a Bíblia. Ó, isso aqui que você está pensando, está quase lá, mano, vai ler tal trecho. E aí o nosso coração vai se alinhando com o que a palavra de Deus diz. Isso é andar pela fé. E a gente vai corrigindo a rota cada vez mais. E nós temos que fazer isso com os de fora também. Isso é amar a mensagem da cruz. Você olha o seu amigo, você sabe que tem um monte de lacuna ali, em vez de falar assim, esse cara vai para o inferno, você para e ora por ele. E fala assim, Deus, o que eu posso ajeitar nesse coração? Você está bebendo, você não tem que ir para a igreja. Não é isso. Isso é tão patético quanto você não chamar o cara. Você tem que chegar e identificar, cara, por que você está bebendo? Cara, qual é o ponto? Por que você está tendo tanto conflito com a sua família? Mano, por que você não consegue largar a pornografia? Cara, por que você esbraveja tanto? Por que existe tanta murmuração? Mas não condenando, mas olhando e falando, existe uma solução. Eu não posso te ajudar nisso, mas Jesus pode. Por quê? Porque ele já provou que pode. Ele já demonstrou o amor por nós. Eu te pergunto, o que mais nós podemos esperar como argumento da parte de Deus para entender que Ele nos ama? Vou repetir de novo. O que mais nós podemos esperar da parte de Deus como argumento para provar que Ele nos ama? Ele deu o Filho dele por mim e por você. Se essa mensagem não toca o nosso coração, é muito preocupante. Porque Deus deu tudo o que Ele tinha para dizer, eu te amo. E eu estou te tirando do inferno. Eu estou te trazendo para perto. Eu estou mostrando o valor que você tem para mim. Nós temos valores, irmão, para Deus. Ele não ia trocar o Filho dele por nada, amém? Eu e você, nós temos muito valor. E Jesus falou, cara, eu vou morrer por todos eles. E a morte não vai me segurar, eu vou ressuscitar. E foi isso que ele fez. Mas o justo viverá pela fé nessa mensagem. Uma outra coisa que a morte de Jesus trouxe, irmãos, esse ponto não poderia terminar a palavra sem falar dele. A morte de Jesus traz reconciliação. Primeiro com Deus, nós já sabemos disso, mas também entre nós. O mundo está perdido, o mundo está podre.
E a igreja está aqui para ser sal e luz. E o sal e luz é para alcançar, primeiro, a luz para alcançar a escuridão. O sal, tem algumas teorias, né? Fala que dá sabor ao alimento e tal, mas antigamente usava para se conservar, ou para não permitir que aquela carne se estragasse. O mundo está estragando, está se deteriorando. E a igreja é o sal, que meio que prolonga esse tempo de vida. A hora que o Espírito Santo falar, bom, acabou, Jesus está voltando, aí, ó, gente, acabou o papo. Sumiu o sal, sumiu a luz, e aí vai ser um caos completo. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, a proposta é, seja sal, seja luz, leve a mensagem de Jesus, e essa mensagem, o ministério da reconciliação. Esse trecho está em Colossenses, ele fala assim, ó, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, né, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo teu sangue derramado na cruz. É como se Jesus olhasse uma bagunça, e na morte dele, ele começasse a arrumar essa bagunça. E ele reconciliou consigo todas as coisas. A igreja, ela está aqui para anunciar exatamente isso. Estávamos longe, agora estamos perto. Estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Estávamos no império das trevas, agora nós estamos no reino de Deus. E ele fala, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela ofende, ela é violenta, ela é pesada, mas ela traz paz. Uma experiência recente, eu estava muito ansioso e muito sobrecarregado com alguns assuntos. E quando eu estou assim, cara, eu começo a identificar que eu estou muito vivo. Eu tenho muito do meu eu na presença de Deus. E aí eu me lembro que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou essa forma de ser Deus, mas ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. E eu lembro do chamado dele, Alberto, você quer ser meu discípulo? Não tem outro caminho. Não tem atalhos. Para você ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar os prazeres que você quer ter. Você precisa negar as suas metas, os seus planos. Você precisa se lançar na minha cruz e me seguir todos os dias. Cara, se não chegar nesse nível o seu cristianismo, revê tudo. Porque você está perdendo tempo. E o tempo é precioso. E a morte de Jesus é preciosa para nós. Ela tem muito valor. E ele traz a paz pelo sangue derramado na cruz. Você tem paz na presença de Cristo. Você pode ter tido o seu pior dia, você chega no seu quarto, talvez chutando tudo, xingando tudo, mas quando você para e entra na presença de Jesus, você sente paz. Parece que as coisas não têm tanto peso quanto pareciam ter. Parece que ele tira aquele fardo que tem no seu coração. Só Jesus pode fazer isso, irmãos. Nenhum aconselhamento pastoral, nenhuma oração de um profeta, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum professor, mentor, coach, ninguém pode fazer isso por você. Porque essa paz que nós precisamos, a gente só obtém pela fé na cruz. E é Jesus que nos dá. Cara, se essa é a única coisa que você precisa, você tem que correr para a cruz. Não perde tempo. Não fica buscando em outros lugares. O alvo é aquele. Não desperdice essa oportunidade. E ele fala, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O nosso mau procedimento nos acusa, irmão. Você sabe que você vacilou, que você meteu o pé na jaca, a tua mente já fala, ó, Deus vai ficar bravo. Você ouvia isso quando você era pequeno aqui na igreja. Não faz isso que Deus vai ficar bravo. A nossa vida, a gente sabe quando a gente está errado, quando a gente não está. A gente sabe, no nosso pensamento, no nosso entendimento, que nós estamos longe de Deus quando nós cometemos um erro. Mas ele fala, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. O próprio Deus nos reconciliou, oferecendo esse sacrifício vivo, que era Jesus, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, a igreja ela fundou numa época em que ela acusava todo mundo. Mas olha o que a Bíblia está falando. Ela fala assim, ó, que por causa da morte de Jesus, ele nos apresenta diante de Deus como santos, inculpáveis.
livre de qualquer acusação. Você se sente acusado de algo? Você carrega alguma culpa? A Bíblia está falando, por conta da morte de Jesus, o objetivo dele é te apresentar sem culpa perante Deus. Te apresentar santo perante Deus. Livre de qualquer acusação. Cara, tem gente que vive sendo acusada, e vive sendo acusada, e vive com culpa, e vive com peso, e esse não é evangelho. Porque Jesus morreu para nos apresentar dessa forma perante o Pai. E venho desde que, de novo, irmãos, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé. De novo a gente vai falar de fé. Você quer receber essa bênção de você ser livre de culpa, de você ser livre de acusação? Vamos viver pela fé. Pela fé em quê? Em Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, olhando para a sua cruz. E aí nós vamos viver dessa forma. Sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. E aí Paulo confirma, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em outras palavras, é isso que eu prego, gente. Eu vou lá e falo assim, cara, você está vivendo uma vida de acusação, uma vida de culpa, cara, você tem que morrer para você mesmo, porque você é um pecador. E olha para a cruz de Cristo. Olha para Ele, é só para Ele que você vai ser salvo. Olha para Jesus, você vai ser curado. Olha para Jesus, você vai receber reconciliação. Pela fé, ande em Cristo, a sua vida vai ser restaurada. E ele fala, essa é a mensagem, é por isso que eu me tornei ministro. Irmãos, é por isso que você se tornou um cristão. Porque essa mensagem um dia chegou até você. E essa mensagem precisa chegar até outros. Senão o nosso discurso é muito, muito vão. Ah, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas e aí, parou aí o Evangelho? Está paradinho aí? Na sua zona de conforto, no seu laguinho? Não, cara, Jesus não quer isso. Vá por todo mundo, prega o Evangelho. Vai aonde você puder ir e leve esse amor, leve essa mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que torna a salvação disponível para o próximo. Alguém pregou a cruz para mim. Ninguém chegou assim e falou, Deus criou o mundo em 7 dias. Vai para a igreja? Vou. Não. Começou lá, criou o mundo em 7 dias e tal, e Ele deu o Filho dele para morrer por você. E você só vai ter vida por causa desse sacrifício. Porque Ele morreu no teu lugar. Eu não preciso fazer nada? E aí? Você precisa crer. É a única coisa, o único movimento é crer. Só que o homem, ele é tão pecador, que ele é o quê? Incrédulo. Isso nos afasta da cruz de Cristo. Então, você crer em Jesus é de fato se lançar nisso. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo assim, que esse é o momento de você se lançar na cruz de Jesus. Eu não sei os pecados que você carrega no teu coração. Eu não sei seu histórico. Você não sabe o meu. Você não sabe os pensamentos que tem aqui dentro dessa cabecinha aqui. A gente gosta de dar uma revestida no pecado, né? A gente põe um gelzão no cabelo, roupinha boa, bonita. Mas lá dentro, irmãos, como é que está o nosso coração? Então eu gostaria que a igreja ficasse de pé para nós orarmos. E eu quero que você confie em Cristo, porque Ele já completou essa obra, irmãos. Isso é o mais importante. Nós vimos lá, eles falaram para os Gálatas, cara, vocês não podem, vocês são loucos, se vocês quiserem continuar pelo seu próprio esforço. Então o que nós temos que fazer? Viva pela fé. Pela fé nessa mensagem, pela fé na cruz de Cristo. O nosso